cônjuge, ela inibia todas aquelas emoções dela. Ela tinha uma reação de explosão de raiva ou de tristeza, mas ela não conseguia mostrar pra ele. Então ela sempre aceitava. Então, por exemplo, né? Nós estamos discutindo, eu e tu, Leonardo, e tu vem e fala horrores pra mim, me humilha, e eu fico ali, Uhum. tá? E ela até evitava. Quando eu falo evitava, por quê? Ela não fazia nada que desagradasse o parceiro Uhum. pra evitar uma explosão de raiva, porque ela não sabia lidar com a raiva dele e não sabia como se conter ao ponto de não demonstrar suas emoções e ter esse, talvez, enfim, que ele não teve aceitação do seu parceiro. Então, elas evitavam situações, ou seja, eu vou evitar falar com o Leonardo que aquilo que ele fez me incomodou, porque assim eu não vou ter desaprovação dele, não vamos brigar, vamos discutir. Mas, na verdade, não resolveu a situação, Sim. porque aquilo que tu fez foi algo que fez mal para ela, para a relação. Mas ela evitava, então a evitação, né, disso por conta dessa situação aí. E inclusive é um ponto bem interessante. Eu conversei uma vez com uma outra pessoa que trabalha na área também da saúde mental, Uhum, e o quanto algumas pessoas são interpretadas, e claro, existe o chamado tratamento de silêncio, que é uma coisa abusiva, que o pessoal, uhum, né, comenta, de manipulação. Mas o que é na prática o tratamento de silêncio? Eu estou em um conflito com a minha namorada, com a minha esposa, etc., e eu vou ignorá-la. Eu não uhum. vou falar com ela sobre isso. Que é precisamente o que a pessoa que tem inibição emocional faz. Exatamente. E aí aquilo é um abuso da minha parte ou é um sintoma da minha parte? Como é que a gente diferencia, né? Aham, O quanto é exatamente. difícil isso, assim, porque daí, às vezes a Isso. pessoa, ela tá sofrendo, ela Uhum, tem um transtorno, ela tem uma característica disfuncional na sua personalidade uhum. e ela ainda pode ser interpretada como uma pessoa abusiva que tá dando tratamento de silêncio. Tá, ótimo. Ótimo teu exemplo. Também, assim, muito comum nos casais, assim, quando algum deles percebe que o outro tá desinteressado, tá? No caso da evitação, ele vai lá e Uhum, termina antes com o seu cônjuge, sim. né? Já vi muito consultório isso. Ah, acabei com ele antes de ele acabar comigo mesmo. Então, já evitou aquele sofrimento, né? Claro. Então, também é muito comum isso, tá? E também é muito comum hipercompensar. Daqui a pouco aquela menina foi, assim, na infância, tá? O pai era muito punitivo, muito autoritário. E ela teve ali aquele funcionamento ali, tá? Onde ela tinha que sempre ceder pro pai. Na vida adulta, ela tenta ser um pouco, assim, acima, digamos assim, tá? Né? Na hierarquia do casal, assim. Tenta sempre se sobrepor sobre o cônjuge. E não deixa ele também ter a voz. Ela acaba sendo muito punitiva com ele. Autoritária. Muito crítica, autoritária, exatamente. Então, ela tá hipercompensando, né? Aquilo que ela também... Ou ela também tá modelando, né? Que também tem disso, né? Tem gente que pode sofrer um esquema e daqui a pouco internalizar ele ou não. Então, ela internalizou aquele esquema do pai, tá remodelando a vida adulta, né? Sim, Ela poderia reagir ao contrário, né? Querer ser totalmente diferente e fazer o oposto. Ou sim. então modelar e seguir imitando, digamos assim. E aí agora pegando o entendimento da terapia cognitivo-comportamental, pegando mais pela Uhum, análise mesmo do comportamento, assim, né? O que que a gente pode definir isso, assim? Todo comportamento que ele recebe reforço, que ele gera prazer, ou que ele alivia uma emoção negativa, ele tende a ser repetido, uhum, feliz ou infelizmente. Então, de repente, essa pessoa que ela cresceu numa família muito autoritária, muito agressiva e tudo, o que que ela conhece? O mundo, as pessoas são violentas, o mundo é um lugar uhum. perigoso, eu sou vulnerável. Perfeito. Enquanto eu estou em silêncio, eu sou vulnerável. De repente, um determinado dia, antes dela passar pela terapia, antes dela começar a ser psicoeducada, entender que existem formas assertivas de se comunicar, de se expressar e tudo, existem formas que não são nem um pouco adaptativas, Uhum, ela testou por espontaneidade, por escolha própria, um novo comportamento, que agora foi a agressão. uhum, Então, antes, de repente, do namorado, que ela estava começando um novo relacionamento, que ela vinha de um histórico de abuso de outros, uhum, antes do namorado se mostrar um cara controlador e abusivo, de repente ela já testou isso. Bom, eu posso ser uma pessoa controladora e autoritária nesse relacionamento. uhum, O que ela recebe ao agir assim? Ela previne, ela associa, uhum, né? Claro, uhum, é uma associação emocional, não necessariamente é uma coisa racional. Ela associa que nas vezes que ela for autoritária, ela previne o desconforto de ser uhum. subjugada. Exatamente. E ela não consegue perceber, às vezes, todo o contínuo que tem ali, todo Uhum, o espectro, né? Ela só conhece duas possibilidades. uhum, Ou as pessoas abusam dela, ou ela se uhum. impõe de uma forma agressiva. Isto, perfeito. Ou ela É, resigna ou ela hipercompensa. sim. Ou até evita, Que a né? gente fala muito do pensamento dicotomizado, aquele pensamento extremista, Uhum, polarizado, uhum. na linguagem que o pessoal usa hoje, né? Muito bom, Polarização. muito bom. Exatamente isso. E tu falaste da comunicação assertiva ali, né? Uhum, É um dos elementos importantíssimos, no caso. Eu gosto de falar muito de relações no meu Instagram, né? As relações que eu gosto de falar são relações em geral, porque assim, a gente tendo uma noção de uma relação, a gente vai conseguir ir para as outras todas, tá? Seja no trabalho, seja em relação familiar, né? Com um amigo, com um cônjuge, né? Só que, claro, a gente falando hoje de relações, o pessoal tem mais um interesse por esse lado da relação amorosa, né? Então, a gente acaba falando um pouquinho mais sobre isso, eu falo um pouco mais sobre isso. Então, a comunicação assertiva, tu falaste ali, é um ponto
importantíssimo de uma relação, tá?